E aí, pessoal, já pararam para pensar por que muitas vezes a gente defende umas ideias que, lá no fundo, são ruins para nós mesmos? Hoje, a gente vai explorar uma das questões mais intrigantes da sociologia e tentar desvendar esse mistério juntos. É essa pergunta que vai ser o nosso guia. Eu sei, pode parecer uma pergunta meio desconfortável, mas ela é a chave para a gente entender como a sociedade realmente funciona. Então, bora investigar isso a fundo. E a resposta para essa pergunta está numa uma força super poderosa e, na maioria das vezes, invisível, que molda a nossa visão de mundo: a dominação pelas ideias. Olha, na sociologia, quando a gente fala de ideologia, não é só sobre um conjunto de crenças. É muito mais que isso. É um mecanismo social. Pensa assim, é como se a gente usasse uns óculos que mudam o jeito que a gente vê a realidade. O mais doido é que, na maioria das vezes, a gente nem percebe que está usando esses óculos. Eles filtram o mundo pra gente e o truque é que eles fazem o que a gente vê parecer a única verdade possível. E essa é a ideia central. Pensa bem, o poder não precisa de força quando ele consegue convencer as pessoas de que o jeito que as coisas são é o único jeito ou o melhor jeito possível. É uma forma de controle muito mais sutil e, sinceramente, muito mais eficaz. Certo. Mas como é que essa dominação pelas ideias funciona na prática, no dia a dia? Como é que algo se torna tão aceito a ponto de parecer normal? Vamos ver agora como essa percepção é construída. A técnica mais eficaz da ideologia se chama naturalização. Basicamente, ela pega coisas que são construções sociais que foram criadas pelas pessoas e faz parecer que são naturais, quase como se fosse da biologia. É aí que surgem aqueles pensamentos tipo, mas sempre foi assim, ou isso é da natureza humana. Um exemplo clássico disso é a ideia da meritocracia. A frase é bonita. Qualquer um que se esforçar o suficiente terá sucesso. Parece justo, né? Só que o que essa ideia acaba escondendo? Ela ignora que as pessoas não saem do mesmo ponto de partida. Uns têm acesso a escolas melhores, mais oportunidades, e ao ignorar isso, a meritocracia pode acabar justificando a desigualdade, como se fosse só uma questão de mérito de cada um. E onde que essas ideias são reforçadas? Poxa, em todo lugar. Na escola, que nos ensina certas versões da história, na mídia, que define o que é ter sucesso, dentro da nossa família, com os valores que a gente recebe, e, claro, nas redes sociais, que criam as nossas bolhas. Todas essas instituições ajudam a moldar o que a gente considera senso comum. E essa discussão, olha, não é de hoje, não. Vamos conhecer dois teóricos muito importantes que foram pioneiros em analisar esse mecanismo. Primeiro, o Karl Marx. Ele sacou que as ideias que mais pegam em uma sociedade, as ideias dominantes, são, na verdade, as ideias do grupo que está no poder. Quem controla a economia também tende a controlar a narrativa, a cultura, e faz com que os interesses de um pequeno grupo pareçam ser os interesses de todo mundo. Depois veio Antônio Gramsci, que aprofundou isso com o conceito de hegemonia. Para ele, a dominação mais eficaz não é pela força, mas pelo consentimento. Ela acontece quando a maioria das pessoas adota a visão de mundo da classe dominante como se fosse a sua própria, como se fosse o único jeito certo de pensar. Mas, atenção, isso não é para ser uma prisão sem saída. Se as ideias são construídas socialmente, isso significa que elas também podem ser desconstruídas e transformadas. O ponto crucial aqui é entender que a ideologia não é um bloco de concreto parado, é um campo de batalha, é um espaço onde diferentes visões de mundo estão o tempo todo em conflito, disputando qual delas vai se tornar a explicação dominante da realidade. E os movimentos sociais são os grandes protagonistas nessa disputa. Eles desafiam o que é considerado normal, questionam o status quo e nos mostram, na prática, que a realidade pode ser interpretada, vivida e, principalmente, transformada. Entender o que é ideologia é mais do que só teoria. É uma ferramenta essencial para o pensamento crítico, muito útil para os estudos e, claro, para a vida. E como aplicar isso na prática, para quem estuda, por exemplo? Comece desconfiando de tudo que é apresentado como óbvio ou natural. Sempre se pergunte: quem se beneficia com essa ideia? O que será que ela está escondendo? Isso já ajuda a gente a revelar as relações de poder que existem por trás dos discursos. Então, vamos amarrar tudo o que a gente viu. A ideologia molda o nosso pensamento. Ela pode fazer a desigualdade parecer algo normal. Ela está sempre ligada ao poder. E, talvez o mais importante, ela funciona convencendo e não forçando. E essa é a grande lição.
Entender a sociedade não é só sobre decorar fatos, mas sobre aprender a questionar as ideias que a sustentam. É aí que o pensamento crítico realmente nasce. E a nossa conversa não termina por aqui. No próximo encontro, a gente vai ver como a cultura também se torna um campo de disputa pelo poder. Não percam, hein? Até lá!